Olá, boa noite, eu sou Winston Lima, à minha direita Marcos Portal, somos coordenadores do Bloco Movimento Brasil e nosso convidado dessa noite é Adalberto Imbrósio. Ele é ex-militar das Forças Armadas, servidor público e doutorando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal. Hoje exerce o cargo de auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. Então vai ser uma noite espetacular, dá tempo ainda, chame os amigos, compartilhem, façam muitas perguntas. Esse programa de hoje, com certeza, vai ser muito instrutivo, então é imperdível, tá? Adalberto, uma boa noite, bem-vindo ao programa Amigos do Winston. Boa noite, comandante Winston. Considerações boa noite, iniciais. Portal. Boa noite aos internautas. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa que é feito toda quinta-feira, não é isso? Isso, toda quinta-feira às 19 horas. Às 19 horas, e que já é um sucesso no Brasil inteiro e, sobretudo, aqui no Distrito Federal. Hoje nós vamos abordar alguns temas que certamente interessam a toda a sociedade brasileira e que são temas, a meu ver, de extrema relevância. São dois temas. O primeiro tema, reforma política, com um desdobramento no final que nós iremos conversar sobre a questão do voto impresso. E o segundo tema, a questão da reforma tributária. Exatamente. Não é isso, comandante? Exatamente. É. Então vamos lá. Então vamos iniciar, então, como você falou, né? E aí compartilhem, né? Chamem as pessoas para participar, tragam as perguntas e sintam-se à vontade. Afirmativo. Então vamos iniciar com a reforma tributária, né? O que você teria a falar sobre o atual modelo tributário, sobre a complexidade dele, o gigantismo do sistema tributário brasileiro? O que você poderia passar para os nossos internautas? Bom, o atual modelo tributário brasileiro, ele é conhecido como modelo regressivo. Por que modelo regressivo, comandante? Porque ele tributa o consumo e a produção. O modelo regressivo ele tributa mais o consumo e a produção. E ele deixa de lado a renda, patrimônio e outras questões. Ora, quando você tributa mais, o que acontece? Por que esse modelo é nefasto e as pessoas precisam entender isso? Quando você tributa mais consumo e produção, dentro daquela pirâmide de Maslow, que é a base, ali que é básica, né? É, isso. E aí você tem ali mais pessoas nessa faixa de consumo. E aí uma pessoa, por exemplo, que no Brasil ganha um salário mínimo que está em torno de R$950, ela paga de carga tributária proporcionalmente muito mais do que as pessoas que vão ganhando mais. Sim. Vão ganhando mais 10, 20, 100 mil por mês e tudo mais. Então, proporcionalmente, ela ocupa a renda dela muito mais do que uma pessoa que está lá em cima. E tem um princípio na Constituição nossa, na nossa Constituição da República, que está no artigo 145, que é o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, ele fala lá que sempre que possível, né, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ora, isso de fato não ocorre com esse atual modelo que nós temos. E aí, qual seria? E aí, poderia vir uma pergunta dos senhores, né? E o internauta lá pode estar também querendo saber qual seria o modelo adequado então, Adalberto? Você que trabalha com isso já há 17 anos quase. O modelo ideal seria um modelo onde nós tivéssemos um modelo progressivo de tributação, onde a gente tributasse menos consumo e produção, e isso também ia aumentar a competitividade das nossas empresas, ia reduzir preços aqui para nós e aumentar a competitividade da nossa empresa também no mercado externo, né? E tributássemos mais o quê? A renda. O Brasil é reduzir. Tributássemos mais a renda, exatamente. O patrimônio e também lucros e dividendos de sócios e acionistas. Por que isso é importante? Isso tem uma ligação, inclusive, com um problema gravíssimo que nós estamos conversando aqui ainda em off, que é a questão do desemprego no Brasil. Porque quando você deixa de tributar, por exemplo, né, essa parte do rentismo, essa parte do dinheiro que está aplicado, né, as pessoas que têm capital deixam de colocar esse capital para gerar emprego, gerar riqueza, gerar renda, ou seja, deixam de colocar em indústria, deixam de empreender para deixar no mercado financeiro, porque para elas é mais rentável. É óbvio que a gente sabe também... E sem risco, né? E sem risco. E é óbvio que a gente sabe também que existem outras coisas que atrapalham essa questão do empreendedorismo no Brasil. A burocratização, a desregulação, sobretudo
a segurança jurídica que você falou, que é o quê? Que a gente pode resumir aqui para que todos possam entender, que seria aquele fato de que respeitar o regramento que a empresa iniciou o trabalho, até para que haja o quê? Uma proposta das empresas, dos empresários, internos e externos, de médio e longo prazo, para que o país possa crescer efetivamente, não crescer em suspiros, cresce um pouquinho aqui, aí depois entramos em crise, cresce mais um pouquinho, entramos em crise. Nós precisamos crescer continuadamente. E existe caminho para isso, e existe espaço para isso, comandante. É isso que é importante que as pessoas saibam. Adalberto, só aproveitando, passa um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, nossos internautas, essa arrecadação do governo federal, essa tal dessa curva de Laffer. Como é que funciona? A gente já chegou no limite, já ultrapassamos o limite. Eles dizem que quando maior a arrecadação, depois de certo limite, o empresário começa a sonegar, porque não tem capacidade de pagar, e a arrecadação do Estado reduz. Como é que funciona? Como é que está o patamar hoje do Brasil em relação a outras? O Brasil hoje, essa tua pergunta foi excelente. O Brasil hoje não é a maior carga tributária do mundo, como às vezes a gente ouve falar. Apesar de nós termos uma carga elevada, mas nós não somos o maior do mundo. Agora, em produção e consumo, nós somos a segunda maior do planeta. Ou seja, em produção e consumo, que seria o quê? ICMS, economia, só para que o pessoal possa entender, que o pessoal conhece esses tributos. Empresário que isso, ICMS, PIS, COFINS, ISS, todos esses impostos, IPI, II, todos esses impostos incidem sobre CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, que a gente paga quando consome combustível, tudo isso incide no consumo, e nós somos o segundo maior do planeta, a segunda maior carga tributária do planeta em consumo e produção. Para destruir a produção no país, né? Já na renda e patrimônio e tudo, nós somos o 32º, alguma coisa nesse sentido aí. E nossa carga tributária total está em torno de 32%. Verdade que hoje o brasileiro trabalha 5 meses para pagar imposto? É por aí. É quase. 150 dias. É quase essa só fazer questão. um adendo, né? Interessante, só uma observação. Falo de Estado mínimo, né? Que o Estado nós temos que reduzir, né, os impostos, reduzir o tamanho do Estado, para que o dinheiro fique nas mãos das pessoas, as pessoas possam prosperar, gerar empregos e tudo mais. Né? Só que aí algumas pessoas reclamam, né? O Brasil, esse negócio de Estado mínimo, foi até uma observação de jornalista outro dia que foi feita, né? Nós já somos um Estado mínimo, né? Mínimo em educação, mínimo em saúde, mínimo em segurança. O Estado não tem dinheiro para nada, está tudo quebrado, está tudo sucateado, né? Agora, ele é um recordista em impostos, em arrecadação, e pior de tudo, pelo que eu estou aprendendo contigo hoje aqui, é que a arrecadação é feita de uma maneira errada, equivocada, porque penaliza quem quer produzir. Né? Quem quer produzir. No Brasil hoje, não sei, o número é mais ou menos esse, para cada 100 empresas que são abertas no país, elas fecham as portas em 6 meses, no máximo um ano, estão fechando as portas. Por quê? Porque a empresa, a pessoa nem está produzindo ainda. Não vendeu o primeiro produto, não vendeu. Vai estar pagando já imposto em tudo que está comprando, já está pagando imposto em tudo que está vendendo. Né? E começou ali a fazer qualquer tipo de serviço, prestar qualquer tipo de serviço ou produto, né? Produzir qualquer produto, está pagando altíssimos impostos. Ele nem sabe se vai ter lucro. Nem sabe. Aí chega no final do mês, está no vermelho. Vermelho, fechou. Então isso é uma loucura, é uma burrice, né? Porque impede o empresário de querer investir, impede as empresas que já existem de crescer, de prosperar. Então o Estado mata a sua galinha dos ovos de ouro, que são as pessoas que desejam empreender. É isso que eu estou lendo nas palavras que você está pronunciando. Então, isso é burrice. O Estado deveria sim tributar, tem que tributar, é claro, na hora que há o lucro. No final do ano houve o lucro, uma parte é do Estado. Essa questão que você trouxe aqui para todos nós é muito interessante, essa questão de Estado mínimo, porque eu tenho a seguinte concepção sobre isso. Nós temos, olha o nome, Estado mínimo, e ao outro lado o pessoal fala Estado máximo. O que acontece aqui? Os dois nomes já nascem com problemas semânticos de língua portuguesa, porque se é mínimo, está faltando algo, e se é máximo, tem algo a mais.
Então eu acho que o caminho que nós devemos buscar, a administração pública deve buscar, é o Estado necessário. O que é o Estado necessário? É o Estado que vai fazer aquilo que ele se propõe a fazer, que a sociedade dele depende que ele faça. Ou seja, vai oferecer uma segurança pública de qualidade para a sociedade, vai oferecer uma saúde pública, vai oferecer uma educação pública de qualidade. Então, nesse contexto, e eu posso afirmar isso para você, Winston, e para todos que estão nos assistindo, há recursos públicos para se fazer isso. O problema é a má gestão pública aliada à corrupção, aos desvios, né, que está em torno hoje, segundo as pesquisas, aí, 200 bilhões ano de reais. O que não daria para fazer com 200 bilhões? Mas tem também a questão da má gestão. Então nós precisamos profissionalizar, né, os gestores e responsabilizá-los. E mais, digo mais, nós precisamos ainda no sistema penal, processual penal, trazer o quê? Trazer uma questão de que a gente precisa recuperar os recursos que são desviados. Não basta apenas que se prenda, que se processe, julgue e prenda a pessoa que fez corrupção. Por quê? Porque senão a gente vai ficar naquela situação que o crime compensa. Só para que os internautas tenham uma noção, o nosso Código Penal, ele prevê o quê? Ele prevê um sistema de progressão de regime com 1/6 da pena. Isso significa que se a pessoa for condenada a 12 anos de prisão, ela vai cumprir 2 anos e vai para o regime semiaberto. Ou seja, vai estar na rua, tem uma certa hora trabalhando e tal. E aí, às vezes, desviou 100 milhões, 200 bilhões, 1 bilhão, como a gente tem notícia. Então, quer dizer, isso aí está dizendo para nós, sociedade, o quê? O crime compensa no nosso país. E nós temos que fazer justamente o contrário. Nós temos que criar uma cultura, e essa cultura vai vir com uma legislação bem feita, bem moldada, de que o crime não compensa. A gente vai ter que combater a corrupção, combater a impunidade. Parece que é chover no molhado falar que é combater a corrupção. Mas não é combater, dizer só que vai combater a corrupção. É criar um sistema aonde o sistema seja feito para isso. Seja feito para combater a corrupção, seja feito para combater a impunidade. E aí agora eu vou me permitir aqui voltar, que esses temas são todos apaixonantes e eles estão entrelaçados entre si, né? Obrigado. E aí eu vou me permitir aqui para abordar essa uma pergunta que você quer me trazer. Pode dizer, que eu já estou aqui. Mas antes só vou dizer, antes de entrar nessa pergunta, eu queria só... Você está lendo o pensamento agora? Pô, virou imaginar, pô? Antes dessa pergunta, acho que não há discordância entre nós que o Estado que existe hoje está super inchado. Não pode não ser o Estado máximo, mas que é um Estado muito maior do que o necessário, a gente não tem dúvida. Empresas estatais gastando... Ele é grande aonde ele não é importante. Paga para acionista. Se der prejuízo, o Estado complementa. Cabide de emprego. Então, empresa pública não é para existir. O governo não consegue dar conta daquilo que a sociedade exige dele e quer que ele cumpra. Como Educação, é que ele vai segurança, saúde, mobilidade. Isso que é importante. E para reduzir imposto, que a carga já está exorbitante, tem que reduzir o tamanho do Estado. Não sei se é Estado mínimo, mas tem que reduzir o que está hoje. É o Estado necessário que eu chamo. Se não reduzir, não tem como reduzir imposto. O Estado necessário seria o Estado que realmente cumpra com a sua missão, que é uma segurança de qualidade, como você colocou, uma educação de qualidade, uma saúde, uma mobilidade. Mas é menor do que ele que gasta hoje. Eu quero levar, já que você trouxe essa questão, eu quero levar só um adendo, se você me permitir, no seguinte sentido. Veja bem, empresas públicas, estatais, né, de um modo geral, não tem problema nenhum nós privatizarmos. A minha questão com a privatização que eu tenho é o seguinte: a privatização, ela, a meu ver, né, pelo menos, ela não pode ser de determinados setores estratégicos do Estado. Esses setores estratégicos têm que ser bem estudados para que possam vir a ser privatizados, né? E também a gente precisa ver o quê? A privatização, ela tem que... O modelo de privatização, não podemos privatizar igual nós fazemos no Brasil. Como que nós fazemos no Brasil? Nós simplesmente vendemos que o Estado está inchado e vamos lá assim, nós temos que vender o Estado, que aquilo é cabide de emprego. Aí pega uma empresa que está indo bem, afunda aquela empresa com políticas para prejudicar aquela empresa, para desvalorizar aquela empresa, e aí bota
muitas vezes, o amigo para comprar aquela empresa. E com dinheiro do nosso BNDES, com dinheiro do Tesouro, financiado há 30 anos. Então, o modelo tem que ser bem escolhido. O modelo tem que ser bem escolhido, por quê? Porque se eu tenho uma empresa que dá um lucro de 5 para o Brasil, 5 milhões ou 5 bilhões, que seja ao ano, né? O modelo de privatização dela, nesse modelo, essa empresa tem que dar lucro maior de 5 bilhões para o brasileiro, para a sociedade brasileira. Não pode ser menor, haja vista que se for menor, vai trazer um prejuízo para a nossa sociedade. Entende? Então essas considerações é que devem... que a gente assistiu até hoje, na minha opinião, é porque não é por ideologia que a pessoa que está lá pensou em privatizar para reduzir Estado. Ela privatizou por necessidade. Por quase foi colocado com ela abaixo. Eu tenho que privatizar porque eu tenho que reduzir. Então não é uma pessoa que faz com consciência, com estudo ali, exato, com a criticidade grande. É isso que eu... Ele privatizou para se livrar daquele custo ali, pô. E aí privatiza bem de qualquer jeito, aí é o problema. Eu acho que não posso deixar de falar isso aqui agora, acho que o momento é oportuno, né? Bolsonaro, por exemplo, está falando muito sobre privatização. E ele falou, acho que muitas vezes isso que você acabou de dizer, que você tem que ver, realmente, ter critérios corretos para cada empresa. O modelo. Você não pode sair entregando. Petrobras, por exemplo, eu sou favorável a privatizar. Só que não pode chegar assim e privatizar de qualquer maneira. Ela tem que recuperar o valor dela de mercado. Você tem que fazer políticas adequadas para ela realmente se reestruturar e vender num valor adequado, correto. Vender em alta. Em alta. Não é isso? Quando a gente vende exatamente isso que o comandante Wins está trazendo para os senhores, é o seguinte, quando a gente vende um bem nosso, particular, qualquer, a gente tem a preocupação de vender ele o quê? Valorizar a venda dele, para que a gente possa ter um ganho com ele. Agora, um bem público, as pessoas pensam de forma equivocada. Elas pensam, isso aí não é meu. Gente, o bem público é de todos nós. E nós temos que ter uma preocupação imensa com ele. Imensa. E quando formos vendê-lo, temos que escolher o modelo adequado e temos que partir para uma situação dessa que o senhor falou. Valorizar e depois vender. Por exemplo, o Bolsonaro citou diversas vezes isso, né? A China quer comprar a Petrobras, mas nós temos interesse em vender a Petrobras para a China? Eu acho que não. Temos que vender para brasileiros, né? Famílias brasileiras. Pode até uma parte ser para o exterior, mas a maior parte tem que ficar com famílias brasileiras. Pode ser até para o estrangeiro. Acho que a preocupação dele com a China maior é porque ela está comprando muitas terras brasileiras, muitas empresas brasileiras. Se vender também a Petrobras, daqui a pouco ela vai mandar no Brasil. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Temos que ter cuidado também para pensarmos que nós temos que também defender, né, coisas que são importantes. Se a Petrobras é considerada, e eu considero, uma empresa fundamental para o Brasil, a gente, ao privatizá-la, temos que ter alguns cuidados. Vender em alta e vender para as pessoas certas. Podemos entregar a Petrobras para qualquer pessoa, qualquer aventureiro, que no final vai querer prejudicar o Brasil. Temos que ficar ligados. E voltando ainda a essa questão apaixonante de Estado mínimo e Estado máximo, né, a sensação que nós temos, aí sim eu concordo com você, a sensação que nós temos é de Estado máximo. Agora, dizer que nós temos um Estado máximo, para que a gente possa efetivamente dizer isso, né, nós precisávamos ter uma política pública de Estado, e de recursos humanos que fosse permanente, não de governo A, de governo B, governo C, de um partido ou de outro. Uma política pública de Estado permanente, de recursos humanos, que aliasse isso à tecnologia, porque nós estamos vivendo no século XXI, não é isso? Então a tecnologia é algo muito importante, inclusive que permite que a gente esteja aqui nesse programa com os internautas aqui ao vivo. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, todas essas ferramentas, para quê? Para que a gente, quando vá contratar, a gente contrate de forma adequada. Olha, nós estamos precisando um planejamento, nós estamos precisando fazer um novo hospital e nós vamos precisar de tantos médicos, de tantos enfermeiros. O quadro hoje é X e esse quadro hoje não atende a população. Tem um estudo sobre isso. E a gente, com taxa de crescimento, hospital que a população vai envelhecer. Situações dessa ou um hospital próprio de geriatria, porque a população está envelhecendo. Nós não temos hoje uma especialização nessa área. Não tem, né? Esse projeto de Estado. É exatamente, é por esses motivos, por essas razões que eu acredito que nós tenhamos a sensação de um Estado máximo.
É por essas razões. Mas e às vezes arrecadação, com certeza. Não, e às vezes nós não tem, e às vezes nós não o temos. Por quê? Que nós precisamos em algumas áreas, né? E a gente vê às vezes as pessoas falando: "Poxa, eu queria que tivesse mais policiais". Aí outras pessoas falam: "Eu queria que tivesse mais médicos". Aí outras pessoas falam: "Eu queria que tivesse mais professores", né? Então, quer dizer, as pessoas têm o sentimento delas ali. Só que isso tem que ser uma política bem definida, bem equacionada, calculada com uma fórmula matemática que possa verificar todas essas situações que eu lhe falei e ainda outras. A questão só é a arrecadação, que já está exorbitante, então ele tem que fazer tudo o que tem que fazer com o dinheiro que ele já tem hoje. Exato, menos. Mas aí entra o quê? Daí para menos, né? Mas aí entra mordomia, mas aí entra o quê? Corrupção, voltar o dinheiro que foi roubado. Voltar o dinheiro que foi roubado e a má gestão. Tudo isso passa por você, né, internauta, que é eleitor. Nós temos que renovar geral. Temos que tirar essa cambada que está aí, que não está fazendo nada. Ou se não é corrupto, é omisso. É omisso. Então esse pessoal tem que ser retirado do poder. Temos que botar pessoas novas. Não adianta nós elegermos aí Messias Bolsonaro, que é uma pessoa sensacional, que vai ter o meu voto. Tenho certeza que vai ter o voto da maioria de vocês. Nós já elegemos, se nós não tivermos lá senadores, deputados federais, né, deputados distritais aqui em Brasília, que apoiem também o nosso governador que será eleito, que eu estou apoiando, nós estamos apoiando, né, o general Paulo Chagas. Nosso pré-candidato. Nosso pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Então, gente, nós temos que estar atentos, né? Temos que nos preocupar com isso. Escolhemos bem todas as pessoas que nós vamos eleger agora em outubro de 2018. Porque a solução de todos esses problemas passa por elegermos as pessoas certas. E, com certeza, retirar do poder todas essas pessoas que estão lá, que não merecem o lugar que ocupam. Por favor, pode continuar aí sua... Não, agora vamos fazer aquela pergunta. Surpresa. Opa. Porque a gente é muito relato que o governador de estado X, estado Y, vem a Brasília para pedir recurso para o nosso presidente. Vê o município na mão do governador pedindo recurso, que nunca tem recurso para eles também. Então, se for possível, o Adalberto, com a experiência que ele tem nessa área, essa distribuição hoje dos recursos aqui arrecadados aqui de impostos que nós pagamos, você acha que ele está justo, está razoável, não está bom, ou teria que ter mais autonomia para alguns entes da federação, né, para eles poderem trabalhar? Como é que é esse jogo aí, essa articulação? Excelente a tua pergunta, e a gente pode levar alguma contribuição para os internautas também que estão nos assistindo a respeito disso. É o seguinte, a questão da repartição, né, com quanto cada ente da federação fica do bolo tributário, do que é arrecadado, proporcionalmente falando, isso é muito importante. Veja bem, nós vivemos, as pessoas vivem, a menor unidade da federação que as pessoas vivem é o município. Aqui no Distrito Federal é uma condição sui generis, que aqui nós não somos divididos em município, né? Aqui nós temos as chamadas RAs, as regiões administrativas, ou as cidades satélites, né, que quase se confundem. Isso, né? Sim. Então, o que acontece? Então as pessoas vivem geralmente nos municípios, é a menor unidade da federação onde elas vivem. E a partir da Constituição de 88, o que foi feito? A União, ela delegou vários serviços para Estado e para municípios e ela concentrou a arrecadação. Terceirizou, fica fácil. Ela terceirizou os serviços e concentrou a arrecadação. E aí o que acontece? Isso dizem até que tem uma questão estratégica. Por quê? Porque como Brasília não é dividida em municípios, né, e os municípios, de uma maneira geral, estão distantes daqui, né, então isso foi uma coisa, eles têm que vir aqui, né, a gente vê aquela marcha dos prefeitos, vindo até aqui, como você falou, né, beijar a mão, aquela coisa toda, para pedir recurso, aquela coisa. Então, gente, e a população está lá em loco, está lá no município. Cobra do prefeito. Cobra do prefeito. Quer ver o serviço, quer ver a saúde funcionando, quer ver a educação funcionando. E isso daí é uma coisa que precisa ser mudada. Então, dentro da reforma tributária, os países onde funciona, gente, no mundo, os países onde esse modelo de tributação progressivo, não regressivo como nós temos, progressivo, e com uma federalização dessa parte tributária melhor bem redistribuída, funcionam bem, o município chega a ficar com 50% da arrecadação. 50% proporcionalmente do que se arrecada fica com o município. Hoje no Brasil, o município fica em torno de
15%. 15% que se arrecada, não chega a 20%, talvez, no máximo. O Estado fica com mais uns 20%, 25%, e o restante, 60% quase com a União. Quase praticamente 60% com a União. 60%, 22% e 18%, por aí. Mais ou menos. Agora, você não acha que com essa, vamos dizer, maior autonomia financeira para esses entes, Estado e município, não tem que incrementar um pouco a parte do controle interno, fiscalização? A gente vê, por exemplo, o quadro do Fantástico. Cadê o dinheiro que estava aqui? É um quadro que eles têm lá. E é sempre prefeitura. Então, a licitação com problema, é uma aquisição com problema, é o prefeito que está junto. Ainda vê Globo, Portão? Ainda vemos televisão. Pelo amor de Deus. Globo não, gente. Porra, pelo amor de Deus. Continua. Mas ali mostra que existe muita corrupção nesses entes menores, Estado e município. Então, se for aumentar essa autonomia financeira, tem que ser acompanhado da fiscalização maior, que senão aí vai piorar do que a situação que está hoje, né? Sim. Tu acha que já é boa a situação da fiscalização? Tem que incrementar? O que tem que ser criado? Não, temos que eleger vereadores, deputados distritais, estaduais que fiscalizem. Né? Essa questão, Portal, é muito interessante, por quê? Porque isso já entra naquela parte, isso tem uma comunicação com a parte da reforma política que nós vamos falar. Eu tenho para mim, que eu venho estudando isso há algum tempo já, que nós temos, apesar de nós sermos um país continente, né, o Brasil é um país continente, isso é um fato, nós temos muito município no nosso país. Nós temos hoje quase 5.700 municípios, 5.600 municípios, não, quase 5.600 municípios no nosso país. Quero se emancipar, opa, virei município. Aí tem que ter uma Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. Então cada município, existem municípios, pessoal, no Brasil, que tem 1.000 habitantes. 1.000 habitantes. Um município tem 1.000 habitantes. Existem 3 municípios, salvo o melhor juízo, na última pesquisa do IBGE, que detectou 3 municípios com 1.000 habitantes. Então, não tem condição, porque isso gera um prefeito, gera vários secretários, gera Câmara de Vereadores, gera outros servidores que vão ter lá. Então, quer dizer, isso não é benéfico para aquela coletividade. Entende? Então a gente precisa fazer o quê? Aglutinar alguns municípios, isso já está dentro do outro tema, hein? A gente já está invadindo outro tema. A gente precisa aglutinar alguns municípios, né? 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1, às vezes, mas aquilo vai ser melhor para a sociedade. E aí sim, quando for o recurso, ela vai ter uma condição mínima de estrutura, um controle interno, como você falou, uma fiscalização tributária, para ela poder ter essa emancipação. Um Tribunal de Contas do Estado que dê um apoio lá, né? Então tudo isso aí é muito importante e é relevante. Mas nós temos que buscar um caminho, aí sim, para poder ajustar. Porque aí o estado necessário, que eu tinha te falado e você tinha falado do Estado inchado, é justamente isso. Você vai tirar da onde deve ser tirado. E não reduzir número de policiais, reduzir professores, reduzir médicos. Vai definir onde vai ser cortado. Você vai definir onde vai ser cortado, justamente para você poder ter excelência naqueles serviços que são essenciais e fundamentais para a sociedade. E é isso que nós temos que nos preocupar como sociedade, como país, e cobrar e exigir dos políticos que estão lá, nos representando. Sim. Infelizmente, né, a impressão que passa, pelo menos a maioria deles, grande maioria, não está interessado em resolver os problemas, né? Está interessado em encher o bolso. É o que a gente está vendo aí, está muito triste. Também não adianta a gente ficar nas festinhas de aniversário, tomando chopp com os colegas e malhando o governo. Não adianta. Nós temos que eleger as pessoas certas, tá? Temos que renovar, gente. Não tem saída para tudo isso, não tem como resolver esses problemas, né? Que está aqui sendo apresentado, muito bem apresentados, né, pelo Adalberto Imbrósio, né? Nós estamos entendendo, estamos percebendo a dimensão que tudo isso que está aí faz com que a gente não tenha um Estado, né, que funcione decentemente, porque é tudo feito de qualquer maneira para não funcionar. Então nós temos que ter as pessoas certas para a gente colocar o Brasil, cada unidade da federação, né, no caminho correto, no caminho que leve aí a prosperidade, a ordem, né? É isso que nós queremos. Imbrósio, mais uma pergunta para você, mudando agora o tema, mas de alguma maneira vai também se entrelaçar, né, com o tema anterior, é a reforma política. É muito abrangente, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, onde você percebe que deve ser mudado, o que você acha que foi feito essa última reforma aí, que foi um engodo, né?
Você acha que essa última reforma realmente foi para manter os atuais caciques políticos no poder? Você acha que as pessoas que estão entrando agora na política vão ter condições de se eleger? Porque agora os caciques estão com milhões e milhões de reais e os partidos, com certeza, não devem direcionar a boa parte desses recursos para as pessoas que estão entrando. Provavelmente a maioria dos partidos vai direcionar esses recursos para a casta lá do partido, os caciques. O que você acha? Eu vejo o seguinte, o modelo de reforma política que eu imagino e que eu já pude pesquisar e estudar, eu colocaria pelo menos três questões que eu acharia que seriam essenciais e fundamentais nessa questão da reforma política. Uma delas passa pela questão do sistema eleitoral. Por quê? A nossa Constituição prevê lá no artigo 14, nós vivemos numa democracia, né? O voto, né? O voto secreto, direto, universal e periódico. E também prevê também a possibilidade do brasileiro poder ser votado, poder se candidatar e chegar e disputar um pleito eleitoral, correto? Então isso é um dos pressupostos de uma democracia. De qualquer democracia no mundo tem essas previsões de você poder votar e ser votado também. Ocorre que, então, formalmente falando, por que formalmente? Porque está na carta nossa política, está na nossa Constituição escrito isso. Formalmente falando, nós temos a democracia nesse sentido do voto e da possibilidade de votar e ser votado. Mas materialmente falando, nós sabemos que nós não temos. Por que nós sabemos? Porque nós sabemos que o sistema nosso eleitoral, ele prestigia as pessoas que botam milhões em campanhas políticas para se reeleger. E como que botam milhões? Como pode, por exemplo, um deputado distrital que vai ter uma remuneração de 25 mil por mês, colocar, por exemplo, 5 milhões numa campanha? Qual é a lógica? Se fosse 25 por mês, se a gente botar isso aí em 12 meses, em um ano, isso daria 300 mil, vezes 4, 1 milhão e 200. Como que o cara pode colocar 5 milhões nisso? Quer dizer, é muito amor, é muito desejo de trabalhar para nós, sociedade, né? Então, o que acontece? Nós precisamos juntos conceber um modelo, né? Onde a gente permita que a Constituição se cumpra. Por quê? Porque ela fala que você, para concorrer a vereador, por exemplo, você tem que ter 18 anos de idade e estar em plenos gozos dos direitos políticos. De um modo geral, é isso. Ok. Para concorrer a deputado distrital, 21 anos, deputado estadual também. Né? Deputado federal também. E para concorrer a senador, governador 30 anos, senador 35 e presidente 35. Pois é. Agora, a gente sabe que na prática não funciona dessa forma. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num comércio ali, ela pode ter boas ideias, ela pode ser um excelente político, a vir a ser. Mas e aí, ela tem condição de ser no modelo que nós temos? Não dá. Então, na prática, materialmente falando, os brasileiros não têm, 99,9% dos brasileiros não têm condição de se eleger. Ou seja, na prática, o nosso sistema eleitoral foi feito para que nós sejamos sempre comandados pela mesma elite política que vem nos comandando há décadas. Então é isso, gente, que a gente precisa buscar. Por isso que o comandante Winston falou aqui e falou acertadamente. Nós precisamos nos esforçar ao máximo para fazer a renovação, para permitir que haja renovação, para que essas ideias possam fluir. Que nós possamos levar essas ideias para frente. Parece que é uma coisa simples isso, mas não é não. Isso é grande, isso é muito relevante. E isso, inclusive, quando a gente tem 5 milhões, às vezes, numa campanha, a gente viu aí no Brasil, empreiteiras derramando dinheiro em campanhas, e elas não escolhem candidato, não. É partido A, partido B, partido C, porque elas não perdem. Quando elas escolhem os principais aqui que sabem que vão ganhar, elas não perdem, entendeu? E qualquer um deles que ganhar, vai ter o pacto lá, só que esse pacto está sendo cumprido com dinheiro de 207 milhões de brasileiros. Com dinheiro que era para ser gasto em favor de 207. Acho até que o internauta lá do Nordeste está assistindo, do Norte, tem uma visão clara disso. Quando ele vê que o governador do estado fica se revezando entre situação e oposição, que são sempre os mesmos, né? São sempre os mesmos.
Verdade. Que ficam alternando o poder. E aí não tem mudança significativa alguma. É um grupo hoje, aí outra eleição no máximo, oposição, vírgula, né? Que às vezes estão juntos, fazendo aquela estratégia da tesoura, que é tudo de um lado só, mas Brahma e Antártica, é tudo da... E eu falei do primeiro. O primeiro, então, seria essa questão do voto. E ainda dentro dessa questão da reforma política, o segundo tem relação direta com a meritocracia. Esse também tem, mas eu vou deixar essa explicação que eu dei já no ar e que eu acho que foi suficiente para que o pessoal pudesse observar a mensagem que a gente queria passar com essa questão. O segundo ponto tem relação com a meritocracia versus patrimonialismo, clientelismo. O que é isso, pessoal? Hoje a nossa Constituição, por exemplo, prevê que o presidente da República, que é o chefe maior do Poder Executivo, indique para ministro do STF, muito obrigado, ministro do STF, né? Indique o ministro do STF, ministro dos tribunais superiores do Poder Judiciário, ministro dos tribunais de contas da União, com a ratificação do Senado Federal. Ora, o nosso modelo que a gente adotou é um modelo fundado por Montesquieu. E o que acontece? A tripartição dos poderes, né? É o poder executivo, legislativo e judiciário. E o artigo 2º da nossa Constituição, ele fala na independência e harmonia dos poderes, que é a cláusula pétrea. Está protegido lá pelo artigo 60, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Parágrafo 4º e os incisos, que trazem as cláusulas pétreas. E uma das cláusulas pétreas que estão lá é o princípio da separação dos poderes. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, como pode haver separação dos poderes se, só a título de exemplo, eu sou o presidente da República e indico aqui meu amigo comandante Winston para ser ministro do STF? Ora, no mínimo ele vai ter uma dívida comigo de gratidão. No mínimo uma dívida de gratidão. E aí, pessoal, o que está em jogo nisso? Em alguma circunstância que ele for precisar julgar algum ato do meu governo, ele vai julgar e vai se lembrar, poxa, o Adalberto Imbrósio me ajudou muito quando me indicou para cá. O que eu posso fazer aqui agora? Mas isso não está em questão. O que está em questão aqui, é o interesse público. E o interesse público ele é indisponível. A supremacia do interesse público é indisponível. Então, qual seria a solução, então, para essas questões? A solução seria, nós já temos, por exemplo, em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, nós já temos duas carreiras na magistratura. A carreira da magistratura estadual e a carreira da magistratura federal, certo? Então eles já ingressaram lá por mérito, por concurso público de provas e títulos, um concurso onde tem análise de vida pregressa, vida regressa, vida pregressa, ou seja, um concurso prova oral, prova escrita, prova discursiva, concurso altamente complexo. Então eles iriam galgando, esses magistrados, iriam galgando por promoção e progressão, como é, por exemplo, uma carreira militar. Que o senhor é comandante da Marinha, o senhor sabe como é que é. O senhor entrou no colégio naval, não é isso? Isso. E aí foi galgando, se formou... 79. Se formou depois na escola naval, né? E fez a viagem de ouro, voltou e seguiu a sua carreira até chegar a capitão de mar e guerra, não é isso? Exato. Pois é. Hoje na reserva. Mas todas as etapas que o senhor cumpriu, o senhor teve sempre avaliações, o senhor teve que fazer cursos. 6 meses. 6 meses, então. Isso é meritocracia. De bom comportamento, 30 anos. Dois serviços prestados a mais. Isso é meritocracia. É isso que a gente espera ver lá. Então, esse ponto é um ponto muito importante para que a gente mude no nosso país. Nós temos que acabar com esse modelo. Por quê? Porque esse modelo fere de morte a independência e a harmonia dos poderes da República e a tripartição de poderes concebida por Montesquieu. E traz graves prejuízos ao nosso país, que nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo. A sociedade brasileira está vendo isso. É verdade. Tomara que ela entenda isso e no voto renove geral, né? E qual é o outro? Eu acho que sobre a reforma política a gente poderia ainda expandir um pouquinho mais, né? Qual a sua impressão, esse fundão que foi criado? Lembrei aqui um terceiro ponto. Muito obrigado. O terceiro ponto diz respeito também, está relacionado também com a questão de meritocracia, que é a questão da imunidade formal do parlamentar. E aí aqui eu vou abrir um parêntese rápido para explicar o que é imunidade formal e o que é imunidade material. A imunidade material é a imunidade que o parlamentar tem em relação à sua opinião, palavra e voto.
essa imunidade é fundamental ao parlamentar. Essa deve ser mantida, inclusive, de forma absoluta na Constituição. E eu digo isso exatamente. E eu digo isso porque, além dele ser representante do povo, da sociedade, como você bem disse, ele é também uma das funções principais do parlamentar, além de legislar, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Denunciar. Ou seja, como que ele vai denunciar se ele não tem liberdade de se expressar, de opinar? Então essa, pessoal, a imunidade material é muito importante. Agora, a imunidade formal ou procedimental, que é aquela imunidade que o parlamentar tem, desde a diplomação que ele é diplomado, para que ele possa ser processado e julgado por cometimento de crimes. Por exemplo, parlamentar foi diplomado parlamentar, aí ele veio cometer um crime. Cometeu um crime, por exemplo, de homicídio. De homicídio. Fora da política. Outro motivo fora da política. Ou cometeu um roubo. Roubou alguém, meteu uma arma e roubou alguém. Para que ele possa ser processado e julgado, o STF depende de autorização da respectiva casa parlamentar dele. Isso aí, como explicar isso para um cidadão comum? Como que nós conseguimos explicar que isso seja concebido no nosso país nos dias atuais? Isso não se justifica. Então, esse é o outro ponto da reforma política. Né? Esses pontos são pontos mínimos que eu estou trazendo. Esses, senhores, são pontos mínimos que eu estou trazendo para que a gente possa sentir como que a gente precisa modificar isso aí. E isso, tenho certeza, isso vai repercutir em muitas coisas. As pessoas pensam assim, mas eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Gente, tudo isso que está aqui em cima, se não for modificado, dificulta demais que as coisas aconteçam aqui para nós no nosso dia a dia. O foro não está incluído, não? Foro privilegiado? Foro privilegiado também está incluído. Foro privilegiado. Tem uma relação também. O foro privilegiado também está incluído. Está fatiando o foro aí, né, mano? Tá, o foro privilegiado. O foro privilegiado também deve ser abordado também. Ele foi abordado agora, mas ficou uma coisa meio que... Tá meio estranho. Ainda não ficou muito bem. Pelo STF, né? Não pela Câmara. O STF está legislando. Isso é correto? Não, isso é que eu ia falar. Isso é que eu ia falar. Quando o STF... Por que o STF está legislando? Tem várias razões, né? Primeiro que há uma omissão do Congresso Nacional. A primeira delas é uma omissão do Congresso Nacional. Segundo... A população está clamando... Mas o Congresso aprovou a lei do voto impresso e o TSE, que é um órgão executor, tem que obedecer à lei, não está obedecendo. E nós vamos abordar isso. Vamos chegar lá, por favor. Já. É que eu fico nervoso. Então o STF, o STF, de uma maneira geral, o STF, o STJ, os tribunais, né, o Poder Judiciário, que ele faz principalmente? Ele julga e ele, às vezes, completa alguma lacuna que a norma não abordou, e aí ele faz integração, ele faz alguma coisa, e às vezes ele declara... Que não é o que a gente está vendo hoje. E às vezes ele declara inconstitucional. Agora, não é o que nós estamos vendo hoje. Hoje ele está legislando, ele está positivando. Ou seja, ele está invadindo... A independência dos poderes não está existindo, exatamente. Agora, isso tem também uma razão. Isso tem uma razão, e isso também está dentro de uma reforma política também. E é muito importante, que é a questão de quê? Veja bem, o Poder Executivo, ele sofre controle externo. Ele sofre controle externo de dois outros poderes. Do Poder Legislativo, que julga as contas do Poder Executivo, aprecia os atos, né, do Poder Executivo, que exorbitam, né, do Poder Regulamentar, e também a questão de contas, os atos de um modo geral. Né, o Poder Legislativo, o TCU, os auxilia. Né? E o Poder Judiciário também faz o controle externo dos atos do Executivo. Ok? Sim. Positivo. O Poder Legislativo também sofre controle externo. De quem? Do Poder Judiciário. O Poder Legislativo também sofre controle externo do Poder Judiciário. Veja, pessoal, isso é um ciclo. Agora vamos ao Poder Judiciário. Quem é que faz o controle externo do Poder Judiciário? Quem faz o controle externo do Poder Judiciário hoje? O Senado quem pode impeachment, por exemplo, o ministro do STF. Pode impeachment, eu estou falando de controle externo efetivo. Quem faz o controle externo hoje do Poder Judiciário? Nós não temos. O controle externo hoje do Poder Judiciário é feito pelo CNJ, que é um órgão que integra o próprio Poder Judiciário. E quem faz o controle externo hoje do Ministério Público?
também é um órgão que integra o próprio Ministério Público, que é o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja, eu não estou aqui com isso a falar mal do Poder Judiciário, a falar mal do Ministério Público e das respectivas autonomias que eles têm que ter, que é fundamental para toda nós na sociedade. Eu estou falando o seguinte, esses poderes também têm que ter controle externo deles. Por quê? Porque existe uma coisa chamada sistema de freios e contrapesos. E para que isso possa funcionar bem, todos têm que ser fiscalizados. Se um não é fiscalizado, ele se sobrepõe. Se ele se sobrepõe, ele está ferindo o quê? Ele está ferindo aquele princípio da autonomia, separação dos poderes com harmonia entre eles. Ele está ferindo isso, ele tá acima. E nenhum deles pode estar acima um do outro. E nenhum deles pode estar acima um do outro. Você poderia exemplificar assim, um instrumento que o Legislativo pudesse ter, ou o próprio Executivo, para poder controlar o Judiciário? Não, poderia ser, por exemplo, eu escrevo alguma coisa sobre isso, poderia ser o Poder Legislativo, né, a fazê-lo, mas poderia ser também um outro órgão externo, aonde tivessem pessoas da sociedade com mandato único de 4 anos, que é para não viciar, não causar aquele vício, né, na coisa, no sistema, né? E eles iriam fazer esse controle externo. Eles iriam fazer o controle externo, por exemplo. Ou poderia ser feito pelo próprio Senado, da República, que também é um outro poder que poderia fazer esse controle. Não o controle só do impeachment em si, propriamente dito. Por quê? Porque o Executivo não sofre somente o controle do impeachment. O Executivo tem vários controles, tem controle de orçamento, tem controle de gasto, tem controle de contas, tem vários tipos de controle externo. Né? O Senado pode impeachment também o ministro do Supremo. Pode impeachment, né? Pode. Eu diria que o ministro Gilmar Mendes, o ministro Lewandowski, tem um terceiro aí, Marco Aurélio? Não, Toffoli. Ministro Toffoli. Esses 3 aí já passaram da hora de sofrer um processo de impeachment. Pois é, nós precisamos... Estão, assim, eu diria, abusando da paciência do povo brasileiro. O Toffoli vai ser o próximo presidente, ele é que rende a... Olha que absurdo, Uma pessoa que já tentou várias vezes passar num concurso público para juiz, nunca passou, é ministro do Supremo Tribunal Federal, porque era advogado do PT. Mas isso, aí o Lula colocou ele lá. Mas isso se resolve com aquela proposta, com aquela ideia que a gente concebeu aqui, de ir subindo pela promoção e progressão, como você subiu na sua carreira militar. E como com a meritocracia. Exatamente, com critérios objetivos, prévios, para que a gente possa chegar lá. Porque aí aí eu pergunto, qual é a vinculação, por exemplo, que um juiz de carreira, seja na magistratura federal, seja na magistratura estadual, que chegou a ser ministro do STF, qual é a vinculação que ele vai ter com o presidente da República? É zero, ele não tem vinculação nenhuma. Por quê? Porque ele chegou por méritos próprios. Ele não foi apontado e indicado por ninguém. Sim, concordo. Não internauta tem aqui só quem... Mas já, voltando àquela parte, é mais uma curiosidade minha, né? Esse fundão que foi aprovado dessa última reforma política, né? Você acha que esse dinheiro do fundão ele vai ser distribuído para todos os pré-candidatos, todos os candidatos, no caso, de cada partido igualmente? Vai ter vai ser uma coisa transparente? Ou simplesmente o cacique do partido vai pegar aqueles milhões lá do fundão que foi aprovado agora e vai direcionar para aqueles políticos já com mandato, que estão no partido, que comandam o partido, e aqueles novos que estão buscando a contribuir para uma renovação vão ser deixados de lado com um valor mínimo para suas campanhas e aí, como consequência, reelegendo todos esses que estão responsáveis por essa bagunça que está no Brasil hoje. Será que vai ser feito dessa maneira? Ou você acha que não, que os partidos vão também direcionar boa parte desses recursos também para os novos candidatos? Isso é outro fato que precisa, muito relevante, muito importante que você trouxe, que precisa entrar numa reforma política. Por quê? Porque isso hoje não há um regramento específico para isso. Quando não há um regramento específico para isso, quem decide são os caciques do partido. É o presidente, é o secretário-geral, são eles que vão decidir. Eleitor, preste atenção.
se você vê que o candidato está gastando rios de dinheiro, não vote nesse cara. Não vote. Porque ele está usando dinheiro de maneira arbitrária do fundão, deixando que as pessoas que nunca participaram do processo eletivo possam ter um valor que ele consiga se apresentar para a sociedade. E com isso as pessoas vão ver um monte de cartazes daquele político que está com a verba do fundão e esse cara vai se reeleger. Então não votem em pessoas que gastem muito com as suas campanhas, porque é um indício que essa pessoa não merece o seu voto. Eu vi outro dia, acho que foi no Antagonista, falando não doem para campanhas de pré-candidatos, porque eles já vão ter o fundão. Quem vai ter fundão? Quem vai ter fundão é quem já tem cargo, já está lá no poder. Então, gente, até a mídia está confabulando contra você, eleitor, contra a nossa sociedade. Então preste atenção, doem sim. Porque com a doação para as pessoas que nunca se candidataram, é que elas vão poder se apresentar para a sociedade. Com aquelas que elas tenham e com aquelas que vocês eleitores, e que nós todos que somos eleitores também, tenhamos afinidade com as ideias, com os pensamentos, que já conheça e que conheça a integridade, a idoneidade e que possa vir a fazer um bom trabalho em prol do município, em prol do Distrito Federal, em prol do Brasil. Exato, exato. Então, gente, fica ligado, porque isso é uma armadilha, tá? Então, desinformação, né? Ah, não doem. Por que eles não querem que vocês doem para as pessoas que nunca se candidataram? Porque eles querem que aqueles que estão lá no Congresso hoje, que estão nas Assembleias Legislativas dos Estados, que estão aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que essas pessoas se reelejam. É isso que eles querem, para continuar a bandalha. Então, doem sim para as pessoas que estão comprometidas com a renovação política, que nunca participaram de um processo eletivo, porque essas pessoas é que vão conseguir mudar esse país, mudar o Distrito Federal para melhor. Okay? E uma coisa importante, pessoal, esse projeto Renova Geral, nessas eleições agora, ele está com uma força muito grande. Então, você que pensa em abandonar a política, não votando em branco, pensa direitinho, que esse é um momento ímpar do nosso período que estamos atravessando e temos uma chance grande de emplacar muita gente boa. Dê uma olhadinha, pega um candidato que nunca foi político, mas que você conheça o perfil dele, entrou no site, entrou no blog ou no Facebook, tu vê o que ele vem fazendo já há 1, 2 anos atrás, não o cara que entrou agora só para se candidatar. E vê o acompanhamento dele, o que ele vem fazendo, dê um voto de confiança, porque você participando do processo, você não delega para terceiros definir o seu futuro, e você tem a chance da gente fazer essa renovação tão esperada. E já agradeço aqui alguns de nossos internautas que estão assistindo: Vilma Aragão, Jacira Amorim, Romério Gomes, Vera Regina, Marcelo Heder. Marcelo e Vera estão sempre conosco. Aí. Obrigado pela audiência. Sucesso, dizendo parabéns para o programa. E eu quero dizer sobre isso que você falou, que é muito importante que as pessoas participem. Por quê? Porque se não houver uma participação maciça, se nós não formos lá nas urnas votar agora em 2018, nós vamos delegar para outros, e aí a chance da manutenção do status quo, ou seja, da manutenção dessa situação que nós brasileiros, de uma forma geral, não estamos gostando, é muito grande, ou seja, vai continuar ruim. Então nós temos que ir lá participar, como você bem disse, para que a gente possa ver os bons candidatos, ver a afinidade, ver as ideias, alguns que a gente já conhece o trabalho, e aí ir lá e conferir o nosso voto. Eu não tenho dúvida, na minha opinião, que quem realmente vai poder resolver esse problema no Brasil, né, é Jair Messias Bolsonaro. É o meu candidato à presidência da República, e aqui no Distrito Federal também não vejo outro nome, na minha opinião, né, é o pré-candidato ao governo aqui do Distrito Federal, General Paulo Chagas. Uma pessoa exemplar, está alinhadíssima aí com Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho certeza que essas pessoas vão fazer a diferença aí na política do Brasil. Eu concordo plenamente com você e digo mais aos internautas que estão nos assistindo. O General Paulo Chagas tem 39 anos de Exército Brasileiro. É um homem de gestão, é um homem de conhecimento, de capacidade, e está alinhado com as ideias para que o Distrito Federal possa realmente voltar a crescer, voltar a empregabilidade, voltar várias coisas boas que o Distrito Federal já teve outrora. Só aproveitando o gancho, antes da próxima pergunta, esclarecer para o nosso internauta que o Bolsonaro
ele é pré-candidato a presidente da República pelo PSL 17. Entretanto, por problemas da política do nosso país, aqui no Distrito Federal, o Bolsonaro não apoia o 17, apoia o 44, que é o PRP. Então, o pessoal aqui do DF, que deseja, né, que está formando junto com o Bolsonaro, que é mais de 50%, tenham atenção nisso. No DF não é 17, é 44. Vocês vão votar para presidente da República, né, quem desejar, né, no 17, né, para a presidência da República, mas nos senadores, deputados, né, que estão apoiando o Bolsonaro, vai ser tudo do partido 44, não é isso? É isso aí. É isso aí. Ficar atento. Tu tem uma pergunta para fazer para o nosso... tem essa pergunta que eu vou fazer já é uma pergunta que a gente já discute no programa, acho que desde o início, desde o primeiro programa, que a gente vem debatendo nisso, que a gente acha uma questão fundamental, que é sobre o voto impresso. Nós sabemos que já tem lei, desde 2015, determinando o cumprimento do voto impresso aqui no Brasil. E o nosso TSE, ele insiste em manter apenas urnas eletrônicas. E para voto impresso, ele só quer imprimir 5%. Qual é a sua opinião a respeito disso? O que você acha que poderá acontecer? Qual é a perspectiva? Será que vai ter voto impresso? Não vai ter? Vamos ter voto no papel? Os acontecimentos que estão ocorrendo, e não são poucos, né? Está tendo aí o senador Lazier, está numa, entre aspas, uma luta grande para fazer valer a lei que foi votada, só que o ministro Fux, lá, presidente do TSE, diz que não tem tempo hábil para fazer isso. E qual é a tua perspectiva, a tua opinião sobre o tema? Minha perspectiva e a minha opinião, principalmente, é que o voto impresso deve ser cumprido. Por quê? Porque essa questão de falar que não tem tempo e que não tem recurso para isso, essa questão não pode colar. Nós não podemos aceitar essa situação. Por que não podemos? Eu digo por quê. Porque a lei foi aprovada em 2015, a eleição é em 2018. Então, até a eleição, nós tivemos quase 3 anos, 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses. Então, e outra coisa, as urnas eletrônicas, o processamento de voto de forma totalmente eletrônica, foi estudado por vários especialistas, professores da UNB, especialistas nessa área, e vários, e verificaram o risco de fraude dessas urnas. Se você perguntar para mim assim, Adalberto, as eleições anteriores foram fraudadas? Eu vou dizer para vocês todos e para você, não sei. Não tenho como provar. Agora, se você também me perguntar, então elas não foram fraudadas? Eu também não sei dizer e também não tenho certeza. Só que o que está em jogo? O que está em jogo nisso? O que está em jogo isso, gente, não é a opinião do Adalberto Imbrosio, nem a opinião do comandante Winston, nem a opinião do portal, do Marcos Portal. O que está em jogo nisso é a democracia. Porque um dos pressupostos da democracia é o voto. E se a gente não tem certeza que o nosso voto está indo para quem a gente efetivamente determinou que fosse, ora, não podemos aceitar com isso, porque o benefício da dúvida e o que está em jogo é o próprio Estado Democrático de Direito. Sim. Entendeu, comandante? Então, Portal, acho que a minha indignação, eu acredito que seja a indignação de milhões e milhões de brasileiros. Existe uma lei que obriga o voto impresso, essa lei é de 2015, já tem 3 anos, é inadmissível que um órgão executor, que é o TSE, não cumpra a lei. E é importante que os internautas saibam que toda lei, quando ela é feita, processada e publicada, ela nasce com uma coisa que chama presunção de constitucionalidade. Então toda lei nasce com essa presunção de constitucionalidade. Então, enquanto ela não for declarada inconstitucional, ela tem que ser cumprida. Então não pode se deixar chegar a um ponto, né, para falar assim, não temos condição de cumprir. Não existe isso. Não existe isso. Isso tem que ser cumprido. E outra coisa, que é muito importante que os senhores saibam, os países centrais do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, nenhum desses países utiliza o sistema eletrônico de votação. Nenhum deles utiliza. E outra coisa, a eleição é feita em outubro. O próximo presidente que vai assumir, o próximo governador, ou o próximo prefeito, que agora não é para prefeito, mas o próximo chefe do executivo ou deputado, seja lá quem for,
que foi eleito senador, ele vai assumir 1º de janeiro do outro ano. Tem quase 3 meses, praticamente, se não tiver segundo turno, quase 3 meses. Se tiver segundo turno, 2 meses e um quebradinho para ele poder assumir. Será que não é possível se contar os votos até lá, se conferir? Tem uma possibilidade de um partido político levantar uma dúvida sobre uma contagem em determinada região, em determinado local, fazer uma auditoria. Isso é muito importante, gente. Isso é lisura do processo. Não chegar ainda a uma urna com uma impressora, um protótipo perfeito para começar a produzir. Não se chegou ainda nesse protótipo. Então, a gente imagina que não há tempo hábil para se botar impressora para rodar com a urna até o dia da eleição. Então, acho que a briga de muitas pessoas é que o voto ele é um ato administrativo. E como todo ato administrativo, ele tem que ter publicidade. Então a briga grande agora é a contagem pública de votos. Eu quero ver o voto, o fiscal lá do partido, o pessoal, quer ver para onde está indo o voto. O voto é secreto, mas a contagem tem que ser pública. E com essa urna eletrônica não acontece isso. E a gente vê que está se aproximando a época da votação, não se tem um protótipo ainda. Como é que vai gerar a construção de impressoras e o sistema que integra se não tem mais tempo hábil? Porque deixaram para falar que não dá agora esse ano. Então, o que a gente está vislumbrando é que o voto em cédula é a melhor opção. Porque o ministro que assumiu esse ano disse que não tem condições, essa semana falou, que agora não tem condições de botar para gerar 100% de votos. Olha, então, eu não sou... botar 5% só. Eu queria só dizer umas palavras rápidas. Eu não sou especialista em informática. Minha formação é contabilidade e direito. Mas eu tenho certeza, mesmo não sendo especialista em informática, que há tempo hábil, sim, de termos o voto com a impressora simples. Com uma impressora acoplada. Nós temos condição, sim, de fazer isso. E nós temos gente, empresas aqui no Brasil que podem fazer isso. Tem que querer fazer, né? Mas tem que ter a vontade, não estão querendo fazer. A vontade de cumprir a lei. A vontade de cumprir o que está escrito na lei e que foi votada e aprovada pelo Congresso Nacional, dentro de um processo legislativo regular, um processo legislativo regular que foi aprovado pelo Congresso Nacional, onde tem a Câmara dos Deputados, que é o representante do povo brasileiro, e onde tem o Senado Federal, que representa os estados. Ora, esse é um precedente, quer dizer, perigosíssimo. E aí o artigo... Porque é uma lei aprovada, depois de 3 anos, não vou implementar porque não deu tempo. E aí o parágrafo único, o parágrafo único do artigo 1º, que nos diz lá da nossa Constituição, que fala: todo o poder emana do povo, né? Que será exercido por ele, diretamente, ou por seus representantes eleitos. Ora, está sendo representado lá, os representantes eleitos votaram e aprovaram a lei e estão desrespeitando todo o poder que emana do povo. Então, pessoal, internautas, se se aproximar as eleições, se o TSE resolver descumprir essa lei, ou seja, pelo menos não fazendo voto com cédula, né? Ou estão cumprindo a lei com as impressoras, com o voto impresso, a gente vai para a rua. Então, atenda o nosso chamado. Conforme for chegando próximo à eleição, se o TSE não vira público e dizer que vai cumprir a lei, por A ou por B, né? Ou com voto impresso ou com cédula, nós vamos para a rua para exigir. Então, fiquem atentos e atenda o nosso chamado. Só pelo resultado da auditoria que foi feita na última eleição para presidente, que o PSDB entrou lá pelo Aécio, que não levou, sabe qual foi o resultado? Inconclusivo. Porque o auditor não tem como verificar se houve fraude ou não. Só pelo resultado da auditoria, já tinha que se fazer voto impresso, ou então vota no papel. Inconclusivo, quer dizer, eu não consigo provar que não teve. E foi exatamente... Chegando no final do programa, o programa tá bom, tá calorado. A gente podia ficar mais 1 hora aqui, mas a gente está aqui fechando aqui o nosso tempo já do programa. Temos mais 2 minutos. Então eu gostaria que o Adalberto Imbrósio fizesse suas considerações finais. Faltou uma pergunta-chave. O que a gente ouviu aí da candidatura. Ah, sim. Essa é fundamental. Eu posso Adalberto, antes das considerações finais, queria que você falasse um pouquinho, que eu ouvi falar que você estaria vindo aí pré-candidato a deputado federal. Você confirma essa pré-candidatura? O que te levou a você assumir essa posição de pré-candidato? Confirmo a pré-candidatura, e o que me levou
a essa condição de vir como pré-candidato a deputado federal foi justamente o quê? A certeza de poder contribuir com o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, junto com a minha experiência de vida e junto com os demais brasileiros de todo o Brasil, homens íntegros que estão vindo também como pré-candidato em todo o Brasil, no Norte, no Nordeste, em outros locais do Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, e que estão preocupados com a sua nação em poder fazer algo melhor, em poder fazer algo realmente que vale a pena, com um país maravilhoso como nós temos aqui no nosso Brasil, comandante. Então essa foi a motivação. E eu sou de uma família de 6 irmãos da Força Aérea Brasileira. A minha família é a família que mais teve irmãos simultaneamente na Força Aérea Brasileira. Trabalhamos juntos. Não na mesma unidade, mas simultaneamente na Força Aérea. Então isso nos enche de orgulho. Meu pai ficava muito orgulhoso disso. E minha mãe também. Minha mãe hoje ainda está viva com 91 anos. Opa. Meu pai já não está mais aqui com a gente, mas está sempre na lembrança e nos ensinamentos que ele pôde nos proporcionar. Parabéns aí pela sua iniciativa. Espero que mais brasileiros aí assumam esse posicionamento, dentro da cara a tapa, né? Porque eu reconheço que deve ser muito difícil aí uma pré-candidatura a deputado federal, né? Envolve afastamento, às vezes, da família, esse tipo de situação que a família cobra muito a presença. Muito grande, né? Então, parabéns pela sua iniciativa, que seja um sucesso aí, né? Dentro dessa sua ideia de conquistar esse cargo, que é fundamental que tenhamos brasileiros de bem, né? Nunca foi ligado à política? Candidato alguma vez? Nunca, primeira vez. É o tipo de candidato que a gente está querendo, que o povo aí abrace, né? Então, pessoal gente, novo da política. Esses nomes que estão surgindo, esses nomes novos que estão surgindo, vejam direitinho, vamos botar gente nova lá, né? Então temos uma excelente opção aqui, Deus é grande, vai dar certo. E temos aqui também o comandante Winston. Estamos aí nessa luta também. Está vindo a pré-candidata distrital, não é isso? Estou vindo aí. Realmente é uma luta, né? A gente tem que enfrentar isso aí. Não dá para deixar na mão de qualquer um, não, né? Nós temos que ocupar esse espaço e lutar por um DF melhor, um Brasil melhor, né? Estamos aí por esse motivo também. É isso aí. Parabéns aí. Parabéns. Valeu. Adalberto, considerações finais aí, nós estamos fechando o programa. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade que me foi conferida de estar aqui, de bater um papo com os internautas, bater um papo aqui com vocês. Vocês fizeram uma sabatina aqui, que certamente muitas vezes não é feita lá a indicação dos ministros. Infelizmente, né? Infelizmente. Espero que os internautas tenham gostado. E assim, eu me senti muito bem, foi muito agradável e conseguimos abordar temas muito relevantes à nossa sociedade. Certamente não os exaurimos, né? Mas apontamos algumas direções que podem vir a ser seguidas. Internautas, façam perguntas, né? Não só agora, mais tarde, amanhã. Essa live, o programa Amigos do Winston, vai estar aí na página do Bloco Movimento Brasil. Então, por favor, continue perguntando, que eu tenho certeza que o Adalberto Imbrosio vai estar acompanhando. E as perguntas que vierem, por favor, responderei com imensa satisfação. Portal, considerações finais. Só agradecer aqui ao nosso entrevistado de hoje, acho que foi bem elucidativo também, como ele falou, não exauriu, mas deu uma ideia boa aí sobre a questão tributária, reforma política, voto impresso. E mais alguns outros temas também que já são mais rotineiros, mas a parte tributária acho que foi uma novidade aqui para nós, né? Muito obrigado aí. Bom, então uma boa noite para você, tá, Adalberto? Que sucesso, muito obrigado por ter vindo aí, prestigiar. Boa noite, Portal, obrigado. E boa noite aos internautas. Só fecharmos o nosso programa. O próximo programa, dia 24 de maio, nós vamos receber aqui o Major Olavo, ele da Polícia Militar do Distrito Federal, é especialista em segurança, é um cientista político, é um intelectual. Vocês vão aprender muito com ele, não tenham dúvida. Vale a pena assistir. Então, na próxima quinta-feira, dia 24 de maio, Major Olavo estará com vocês, às 19 horas. Tá? Uma boa noite. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até lá.